O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu, e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la, e quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite 2 estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode se sentar um instante. Coloque a mão sobre o teu coração. Feche teus olhos um pouquinho. E faz uma oração para Jesus. Pede para o Senhor vir falar contigo nesta Santa Missa. Pede para o Senhor lançar a palavra dEle sobre o teu coração. Fala para Ele: Senhor, o meu coração, Jesus, está preparado, Senhor. Fala para Ele: eu quero, Jesus, receber a sua palavra. Eu quero receber essa semente, Jesus. Eu quero poder, Senhor, te dar espaço no meu coração para que o Senhor venha e transforme a minha vida. Fala para Ele: Senhor, eu quero ser transformado pela sua palavra. Eu quero mudar de vida, Jesus. Eu quero, Jesus, ter uma conversão sincera e uma conversão muito profunda, Senhor. Eu quero ser curado. Eu quero, Jesus, que o meu coração ele receba a sua palavra, Senhor, e a minha família seja edificada na tua palavra. Na tua palavra anunciada, Jesus. Na tua palavra quando anunciada, Senhor. Na sua palavra que gera vida, Jesus. Fala para Ele: eu quero, Senhor, receber vida nessa tarde. Eu quero receber vida nesse acampamento. Eu quero ser totalmente transformado, Jesus. Eu quero ser totalmente mudado, Senhor. Senhor, eu quero ter essa experiência contigo. E tudo isso depende, Jesus, da minha vontade, Senhor. Eu quero. Eu te dou liberdade. Fala para Ele: Senhor, eu te dou liberdade. Vem, Jesus. Vem, Senhor, fecundar na minha vida. Vem fecundar no meu interior a tua palavra. E você que sabe, eu quero que você cante essa canção.
fazendo dela a tua oração, o teu desejo para esse acampamento, o teu desejo para essa Santa Missa, o teu desejo para a tua vida, de viver a palavra dele. Tua palavra anunciada gera vida, teu nome tem poder Para curar e libertar, curar e libertar. o esplendor da tua O santidade. esplendor da tua santidade Me desperta, mostra-me a verdade. me desperta, mostra-me a verdade. Fala para ele: quebre as minhas defesas, Quebra as minhas defesas, minha covardia, minha covardia. cerca-me com tua luz, Cerca-me com tua luz, tire as escamas dos meus olhos, tira as escamas dos meus olhos. quebre as minhas Quebra defesas, minhas defesas, minha covardia, minha covardia. cerca-me com tua luz, Cerca-me com tua luz, tire as escamas tira dos meus as olhos. escamas dos meus olhos. Todo joelho se dobre ao ecoar do seu nome, e essa geração vai adorar até o rei se levantar, até o rei se todo levantar, joelho se dobre, todo joelho se dobre ao ecoar do seu nome, seu nome, e essa geração vai essa adorar, geração vai adorar até o rei se levantar e vir nos buscar. canta para ele tua palavra anunciada. Tua palavra anunciada gera vida. Teu nome tem poder para curar e libertar. Teu nome tem poder para curar e libertar. O esplendor da tua santidade Me desperta, mostra-me a verdade. me desperta, mostra-me a verdade. Canta para ele: quebra minhas defesas, Quebra minhas defesas, minha covardia, minha covardia. cerca-me com tua luz, Com tua luz, tira as escamas dos meus olhos, tira as escamas dos meus olhos. Quebra minhas defesas, minha covardia, cerca-me com tua luz, tira as escamas dos meus olhos. canta para ele: todo Todo joelho joelho se dobre ao ecoar do seu nome, e essa geração vai adorar até o rei se levantar. Todo joelho se dobre ao ecoar do seu nome, e essa geração vai adorar até o rei se levantar e vir nos buscar. Queridos irmãos, o evangelho de hoje, evangelho de São Lucas, capítulo 17, do versículo 26 ao versículo 37. Durante toda essa semana, desde segunda-feira, nós estamos meditando no evangelho de São Lucas, no capítulo 17. Desde o primeiro versículo até o evangelho que nós estamos hoje. E durante esses dias, o Senhor ele tem falado sobre a sua palavra. Ele tem falado sobre a sua vinda inesperada. Ele tem falado sobre o reino. Qual é o desejo de Deus para a minha e para a sua vida? Você sabe, sim ou não? Qual é o desejo de Deus para a tua vida?
Pergunta para o seu irmão do lado: irmão, qual que é o desejo de Deus para a tua vida? Aí o irmão tem que responder para quem perguntou. Qual é o desejo de Deus? O que é que Deus quer para cada um de nós? O que é que Deus espera para você que está em casa, para você que nos acompanha? Deus, Ele tem um desejo imenso de que nós acolhamos a sua palavra e de que nós a vivamos. Por quê? Porque a palavra do Senhor vivida, ela gera vida. Fala para o seu irmão: irmão, Deus quer te dar vida. Agora pergunta para ele: você quer a vida de Deus? Agora faz outra pergunta para ele: você quer pagar o preço? E aí, seu irmão quer pagar o preço de viver para Deus, sim ou não? Quer ou não quer? Vamos ver se vai querer viver até o final da homilia. Acontece que Jesus, Ele está falando para os seus discípulos. E quando o Senhor fala com os seus discípulos, Ele fala com mais intimidade. Então Ele fala com mais poder, com mais exigência, se assim eu posso dizer. Então o Senhor está exigindo muito para aqueles que são os seus discípulos. E o desejo de Deus para mim e para você é que nós vivamos a sua palavra. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Bata no peito e diz: eu preciso viver a palavra de Deus. Não do meu jeito, mas do jeito de Deus. O nosso problema hoje e a nossa dificuldade hoje é que nós somos um povo que quer viver a palavra de Deus segundo o nosso jeito, segundo a nossa forma. Nós queremos enquadrar o evangelho à nossa vida. Só que não pode ser assim. Nós não podemos querer enquadrar o evangelho que tem mais de 2000 anos à nossa vida. Nós não podemos querer encaixar o evangelho de Deus àquilo que nós estamos fazendo. E hoje nós somos um povo que não está feliz, por quê? Porque nós não vemos o jeito certo. Nós queremos sempre dar o jeito brasileiro de viver a palavra de Deus. Nós somos covardes. Nós somos covardes em viver a palavra de Deus. Porque se o mundo, ele espera alguém viver a palavra de Deus, ele espera você, ele espera a mim, ele espera a cada um de nós que somos batizados para viver a palavra, e eles esperam uma grande manifestação. A manifestação de quem? A minha e a tua. E qual é o testemunho que nós estamos dando? Que palavra nós temos passado por aí? Que evangelho nós temos vivido por aí? Quantas pessoas são atraídas pela palavra que nós vivemos? Pelo evangelho que nós vivemos? Pelo evangelho que você viveu? Por onde você passa, as pessoas sabem que você é de Deus? As pessoas sabem que você é cristão? As pessoas sabem que você professa uma fé, que você vive uma palavra, que você tem mandamentos, que você tem uma igreja, que você tem os santos? Será que as pessoas conseguem olhar para você e encontrar uma palavra de vida? Ou ainda a nossa vida é uma vida onde nós tentamos conciliar o mundo profano e aquilo que é sagrado? Quando nós vamos parar? Quando nós iremos viver a palavra de Deus como tem que ser vivida? Quando nós iremos ver a palavra de Deus como ela deve ser pregada? Quando e quando? Quando nós vamos começar a ser cristãos de verdade? O evangelho de hoje, o Senhor está falando sobre os fins dos tempos para os seus discípulos. E Ele começa falando: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que veio o dilúvio. Existe problema em casar, sim ou não? Existe problema em se dar em casamento, sim ou não? Existe problema em comer e beber, sim ou não? O problema não é esse. Até porque o desejo de Deus é que nós tenhamos vida e vida em abundância. E vida, ela é gerada no seio de uma família. O problema não é se casar. Jesus não está condenando o casamento, Jesus não está condenando a bebida, não está condenando a comida, não. Ele não está se referenciando a isso. Ele está falando da questão de eles viviam tudo isso, mas viviam a parte de Deus.
Eles colocaram todas essas coisas em primeiro lugar e deixaram Deus para segundo lugar. E então eles comiam, eles bebiam, eles faziam festa, eles viviam o mundo, até o dia em que veio o dilúvio e todo mundo morreu. Porque talvez eles estivessem como nós estamos: amanhã eu me converto, amanhã eu vou ser mais de Deus, amanhã eu vou rezar. Mas acontece que o tempo de ver a palavra é hoje. Não tem um amanhã para se viver a palavra de Deus tem que ser vivida hoje, agora, nesse momento. Não sabemos o dia em que nós iremos partir, ou que Jesus vai voltar. Não se sabe o dia nem a hora em que o Senhor voltará. Nós não podemos deixar para amanhã, como dizem, aquilo que nós podemos fazer hoje. E hoje nós podemos perdoar, hoje nós podemos amar, hoje nós podemos nos converter, hoje nós podemos voltar para a casa do Pai, hoje nós podemos ser de Deus. Nós ficamos sempre adiando a nossa conversão. Nós adiamos o perdão, nós adiamos a reconciliação, nós adiamos a nossa oração, nós adiamos a ser de Deus. Então a todo instante, a todo momento, aquilo que é essencial nós não fazemos, aquilo que não é essencial nós fazemos. Nós vamos sempre deixando o de Deus para depois, o sagrado para depois. Primeiro os meus estudos, primeiro o meu trabalho, primeiro a minha família, primeiro os meus sonhos, primeiro as minhas prioridades, e depois Deus. Amanhã eu vou ser de Deus, amanhã eu vou perdoar o meu marido, amanhã eu vou perdoar a minha esposa, amanhã eu vou me relacionar com os meus filhos, amanhã, e chega um dia que o Senhor vem. E se Ele voltasse hoje? Quantos de nós iríamos para o reino com Ele? Quantos de nós iríamos ver a glória de Deus hoje? Quantos de nós estamos preparados para poder contemplar e ver a face de Deus? Quantos? Faça um pequeno exame de consciência, de 10 segundos. Veja a tua vida, feche teus olhos. E se responda: será que se o Senhor voltasse hoje, você estaria no reino dos céus? Hoje, o Senhor iria encontrar alguém que tem o coração dele? Será que hoje o Senhor seria capaz de olhar para você e encontrar o rosto dele, as ações dele, a vivência dele na tua vida? Será que hoje nós estamos prontos para ver a grande manifestação do Senhor? Pode olhar para mim. E o Senhor continua dizendo: acontecerá como nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre. Mais uma referência ao Antigo Testamento. Ló olhava para os planos de Deus. No único momento que olhou para trás, pereceu. No único momento que ela olhou para a vida velha, pereceu. No único momento que nós deixarmos de olhar para Cristo, nós também iremos perecer. Nós também iremos cair. Nós também iremos morrer. Por quê? Porque hoje nós estamos cheios de cristãos, cheios de homens, cheios de mulheres, cheios de consagrados, cheios de religiosos, cheios de tantas outras pessoas que ficam com o saudosismo daquilo que fazia no passado. A pessoa adora ficar recordando aquilo que fazia no passado. Adora ficar olhando as fotos do passado, ouvindo músicas do passado, contando as histórias do passado, quando na verdade esquece de olhar o presente e ver o que Deus está fazendo agora. São Paulo dizia que o que passou não importa mais. Nós precisamos carregar o passado como lixo, não desfazendo dele, porque é a nossa história, mas olhando para ele como exemplo do que nós não devemos ser mais. Quando olhou para trás, pereceu. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus que você conhece, do teu grupo de oração, do teu ciclo de amizade, que olharam para trás
e se perderam, não estão mais aqui, você nem ouviu mais falar o nome. Um tanto de pessoas que fizeram um retiro comigo lá quando eu me converti em 2012, em 2011. Se eu contar numa mão, não dá todos eles que estavam comigo naquele dia no retiro. Por quê? Porque olharam para trás, porque voltaram para a vida velha, porque quiseram conciliar o mundo, o passado com o presente. Mas o que está no passado não deve mais ser posto no presente, não deve mais fazer parte do presente. Ações mundanas é para lá, e tudo isso é a palavra de Deus. Por quê? Porque o Senhor está voltando, e Ele quer a nossa conversão, Ele quer a minha, a tua conversão, Ele quer a nossa vida vivida na palavra, edificada na palavra. A minha e a sua conversão tem que ser construída na palavra de Deus, porque é essa palavra que vai nos sustentar, é essa palavra de Deus que vai nos dar conforto, é essa palavra pregada, é essa palavra vivida, é essa palavra degustada que vai te fazer ser apaixonado por Jesus, que vai te fazer querer viver esse acampamento com toda intensidade. É essa palavra. Nós estamos aqui porque essa palavra tocou o nosso coração, porque essa palavra mudou a nossa vida, porque um dia alguém anunciou para nós a palavra do Senhor. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que o Senhor quer tocar o nosso coração. É por isso que o Senhor quer que nós abramos o nosso coração. Quando São João Paulo II, ele assumiu o pontificado dele, na sua missa, ele dizia: hoje em dia, muito frequentemente, o homem não sabe o que traz no interior de si mesmo, no profundo do seu ânimo e do seu coração. Olhando para você, para a tua história, será que você saberia nomear o que tem dentro de você? O que você carrega dentro de você? Será que você saberia dizer, você poderia contar para alguém? Será que você poderia se expressar com tudo aquilo que você traz dentro do teu coração? Hoje, infelizmente, as pessoas não querem mais olhar para dentro de si. As pessoas não querem mais olhar para dentro do seu coração, porque muitas vezes não conseguem encontrar coisas boas, mas não é que não tem, é porque não querem enxergar, preferem ficar se depreciando naquilo que é mal, naquilo que é ruim, do que olhar para aquilo que Deus é capaz de fazer, no poder que Deus tem para transformar a minha e a sua vida. E nós então ficamos parados, olhando para aquilo que tem de mal, porque eu sou aquilo, porque eu sou isso, porque eu sou fraco, porque eu sou pequeno, porque eu sou miserável, e fica se convencendo de muitas desculpas para não viver a palavra de Deus. Para não viver a palavra de Deus. Quando a palavra diz que nós devemos ser simples, diz que nós devemos ser pequenos. Tem uma frase de São Felipe Neri que eu sempre gosto de falar, porque uma vez ele estava com os seus filhos, e um deles ficou com ciúmes dele, enfim, e ele se levanta da mesa, estavam na refeição, se levanta da mesa e ele sai, porque tinha um que estava perdido e voltou para a casa do pai. E então esse filho começa a falar para ele: Felipe, por que é tão difícil viver o Evangelho? Por que é tão difícil ser de Deus? Por que é tão difícil viver a palavra? E São Felipe Neri vira para ele e diz: porque ele é muito simples de ser vivido e nós complicamos. Fala para o seu irmão do lado: irmão, para de complicar o Evangelho, cabeça dura. Fala para ele: irmão, seja mais simples, e você vai ser de Deus. E São João Paulo II continua: muito frequentemente se encontra incerto acerca do sentido da sua vida sobre a terra, e sucede que invade pela dúvida, que se transmuta em desespero. A pessoa que não sabe o que tem dentro de si, a pessoa começa a entrar em desespero, e muitas pessoas hoje estão desesperadas, porque não tem sentido na vida, e muitos cristãos, muitos de nós que estamos aqui sentados, talvez sejamos em um grande desespero. Por quê? Porque nós ainda não queremos entender que Cristo é o sentido de nossas vidas, que aquele homem deu a vida por nós.
que aquele homem derramou o sangue dele por nós, ele derramou por mim, derramou por você, e ali está o sentido de nossas vidas, e nós queremos sofrer, e ficar angustiados, e ficar tristes, sozinhos, quando existe um Deus, que se encarnou para estar conosco, para estar do nosso lado, para viver todos os nossos sofrimentos ao nosso lado, e nós queremos sofrer sozinhos, e nós queremos ficar angustiados, e nós não queremos ser de Deus, e então nós arrumamos desculpa, Deus me abandonou, quando na verdade nós, que somos cabeça dura, não deixamos Deus entrar em nossas vidas e nos transformar, e daí então entra essa falta de sentido, que vira um desespero, e ele continua dizendo, permiti pois, peço-vos e vos imploro com humildade e confiança, permitiu Cristo falar ao homem, somente Ele tem palavras de vida eterna, sim, ele continua, de vida eterna. E mais para frente no seu discurso ele diz, permita a Cristo falar ao homem. Permita Deus falar com você. Permita Deus invadir a tua vida. Permita Deus te transformar. Permita Deus entrar na tua família. Você é a porta que Deus quer entrar para transformar a tua vida, o teu trabalho, os teus estudos, aonde você passa, aonde você está. Você pode ser esse canal de transformação, um canal da vivência da palavra do Senhor. O Senhor está chamando a mim, está chamando a você para vivermos a sua palavra agora, hoje, nesse momento, nesse acampamento, nessa santa missa. Ele quer que eu e você vivamos hoje a palavra dele, não amanhã, não o que vai acontecer amanhã, mas hoje, agora, porque Ele está voltando, porque Ele está vindo, e Ele quer com que todos nós estejamos nos teus braços. E São João Paulo II, ele continua dizendo, não tenhais medo, não tenhais medo de acolher a Cristo e aceitar o seu poder, e de aceitar a sua palavra, não tenha medo. Olha, Jesus ele falava dessa maneira dura com os seus discípulos, porque ele sabia aquilo que eles poderiam oferecer. O Senhor pede para você mais, porque Ele sabe que você pode dar mais para Ele, Ele sabe que você pode ir além daquilo que você está vivendo, e por isso o Senhor ele te pede mais, Ele quer mais a sua vida de santidade, Ele quer mais oração, Ele quer mais entrega a Ele, Ele quer mais testemunho, e você é capaz de oferecer para Ele, porque se Ele não fosse Deus, talvez ele estaria errado, mas ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que ele está fazendo. E no finalzinho do seu discurso, da sua homilia, São João Paulo II, ele pede humildemente, me ajudem a propagar a palavra de Deus, me ajudem a propagar o amor de Deus. E São João Paulo II, ele se estende a cada um de nós que estamos aqui nesse momento, ele também continua pedindo a mim e a sua ajuda, para que nós possamos ir às nações e anunciar a palavra de Deus, e anunciar o poder de Deus, e anunciar aquilo que Deus é capaz de fazer, e anunciar esse grande amor que Deus tem por mim, Deus tem por você. Olha aquilo que em 1978, quando ele assumiu o seu pontificado, e hoje, 2025, a palavra que ele falou ainda continua ecoando. Por quê? Porque ele foi um homem de Deus. Se eu e você formos de Deus, daqui 10, 15, 20, 30 anos, as pessoas vão falar de nós, não para nos glorificar, mas porque Deus fez uma grande obra, e aquilo que Deus faz merece ser lembrado. Deus usou daquele homem, Deus usou de tantas pessoas para te trazer aqui, para que Ele pudesse falar no teu coração, para que você pudesse viver a palavra dEle. Eu quero convidar você a colocar a mão sobre o teu coração. Peça para Ele, Senhor, eu quero viver a sua palavra, Jesus. Faz a tua oração. Faz a tua oração a Deus e fala para Ele, Senhor, eu quero viver a sua palavra agora, Jesus. Eu não quero deixar para amanhã. Eu não quero amanhã, Jesus, falar de Ti. Eu quero falar de Ti hoje, Senhor. Eu quero acolher a Tua palavra hoje, Jesus. Eu quero viver a Tua palavra hoje, Senhor. Eu quero estar com o Senhor hoje, Jesus.
Eu quero poder anunciar a sua palavra hoje, Deus. Eu quero poder contemplar os teus milagres hoje, o teu poder hoje. Fala, Senhor, me ajuda, Jesus, me ajuda a tomar uma grande decisão, Senhor. Me ajuda, Jesus, a ser mais teu. Talvez exista algum impedimento na tua vida, algo que tem te afastado de Deus, algo que tem te angustiado, algo que tem te deixado de cabeça fora do lugar. Peça para Deus, coloque aqui no altar do Senhor, peça para Jesus para que Ele venha em teu auxílio. Peça para que a palavra dEle, a palavra do Senhor, a palavra poderosa, a palavra proclamada, foi o evangelho dEle que nós lemos, foi a palavra dEle que nós pregamos, é a palavra dEle que nós estamos escutando. E Ele diz, aquele que pede recebe, aquele que busca acha, aquele que bate na porta ela se abre. Por isso peça para o Senhor, fala para Ele, eu quero viver a sua palavra, Jesus. Eu quero viver a sua palavra, Senhor. Eu quero contemplar a sua palavra na minha vida, Jesus. Eu quero anunciar, Senhor. Eu quero convidar você a cantar novamente essa canção, e que nós possamos deixar ela cair no nosso interior e nos transformar. Tua palavra anunciada Gera vida. gera vida. Teu nome tem poder, Teu nome tem poder para curar e libertar. O esplendor da tua santidade me desperta, mostra-me a verdade. Quebra minhas defesas, minha covardia, cerca-me com tua luz, tira as escamas dos meus olhos, quebra minhas defesas, minha covardia, cerca-me com tua luz, tira as escamas dos meus olhos. canta para Ele. Todo joelho se dobre ao ecoar do seu nome, e essa geração vai adorar até o Rei se levantar. Todo joelho se dobre ao ecoar do seu nome, e essa geração vai adorar até o Rei se levantar e vir nos buscar. Vai ficando de pé. Coloque a mão na pessoa que está do teu lado. E começa a proclamar sobre ela a palavra de Deus. Proclame sobre ela a palavra do Senhor. Anuncia para essa pessoa que está aí do teu lado o poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Fala para essa pessoa, fala: Deus te ama, Deus pode te curar, Deus pode te libertar. Fala para ela ser curada em nome de Jesus. Anuncia para ela o poder de Deus. Ore por esse irmão, por essa irmã com poder. Ore por esse irmão com muita unção, com muito amor, com muita simplicidade. Com muita simplicidade você pode colocar essa pessoa no coração de Jesus. Você pode colocá-la no coração de Deus. Você pode acolher ela nos braços e dizer para ela que Deus ama, que Deus está com ela, que ela não está sozinha, que existe uma palavra, existe uma igreja junto dela, existem irmãos e irmãs que estão orando por ela, que estão junto com ela, que ela não está sozinha. Fala para ela, acolha a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Acolha a palavra de Deus, acolha o Espírito Santo,
Peça para ela, receba o Espírito de Deus, receba o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Ele que impulsiona a vivência da palavra, Ele que nos santifica, Ele que nos dá gosto, Ele que nos transforma. Fala para Ele, peça por Ele, peça sobre Ele. A palavra de Deus derramada, a palavra de Deus vivida. Peça para Ele, peça para Ele. Ore por Ele. Ore por esse irmão, ore por essa irmã. Ora no Espírito, ora com poder, ora com poder, ora com poder. Shiriandala basuri candala marie, orandala marie, randala maria la marie, shiriandala mariandala la marie, randala la marie, orandala la marie, randala la marie. E você pode cantar: se ao menos minha sombra refletir a tua. Se ao menos minha sombra refletir a tua presença em mim poderá ser cura aos corações que não conhecem o teu nome. Canta pra Ele. Se ao menos minha sombra refletir a tua presença em mim poderá ser cura aos corações que não conhecem o teu nome. Se ao menos minha sombra refletir a tua presença em mim poderá ser cura aos corações que não conhecem o teu nome. Se ao menos minha sombra refletir a tua presença em mim poderá ser cura aos corações que não conhecem o teu nome. Declare para Ele. Todo joelho se dobre. Todo joelho se dobre ao ecoar do seu nome. E essa geração vai adorar até o Rei se levantar. Todo joelho se dobre ao ecoar do seu nome. Essa geração vai adorar até o Rei se levantar e vir nos buscar. E a Jesus e ao Espírito Santo, uma salva de palmas porque Ele merece. Jesus merece. E ainda no Evangelho de hoje o Senhor dizia que quem quiser perder a sua vida, vai ganhá-la. Mas quem quiser ganhar a sua vida nesse mundo, vai perdê-la. O que é que nós queremos? Existe um mundo para nós, existe um céu para mim e para você. E o Senhor quer com que nós todos estejamos com Ele. Por isso escolhemos perder a nossa vida nessa terra, para ganharmos no reino dos céus.